Olá, minhas queridas, minhas lindas, como é que vocês estão? Que bom que nós já chegamos na terça-feira e poder fazer essa live é sempre muito bom, é um prazer, é muito gostoso estar aqui e poder dar um pouquinho daquilo que nós temos aprendido, que nós conhecemos, que nós na nossa caminhada, a gente muito aprende. A gente sofre, mas aprende. E o importante é que a gente sempre está em busca desse equilíbrio. Então, quem, e principalmente nós mulheres, né? Fala aqui pra mim se você constantemente não está em busca de equilíbrio. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sempre você está naquela busca, sabe, de equilibrar entre o espiritual, o emocional, a tua razão, essa parte emocional que ela é muito oscila demais e você fica assim, ai, cadê o equilíbrio? Cadê o meu equilíbrio? Porque a gente não quer de jeito nenhum viver, oscilando, oscilante. A gente não quer isso não, gente. Fale pra mim se você quer viver desse jeito. Não. E sabe, as pessoas às vezes pensam assim, né? Será que falar de equilíbrio é alguém assim que você olha e você fala assim, nossa, essa pessoa é desequilibrada? Não. Você sabia que o desequilíbrio também pode uma pessoa silenciosa, aquela pessoa que ela retrai demais, ela guarda tudo para ela não comunica, ela não informa, ela vive num estado de silêncio, ela acha que é melhor ficar calada, não falar nada, porque vai se dar muito melhor, né? Não, essa pessoa pode estar sofrendo muito desequilíbrio interno, muito desequilíbrio. Hoje eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, para que eu pudesse estar aqui, até mesmo para te ajudar, para te falar dessas coisas assim, poder levar essas mulheres lindas e a uma linha de equilíbrio, né? Essa linha que vem, passa pela nossa vida e a gente precisa, cadê? Encontramos a linha. Agora a questão é só equilibrar. E para isso a gente precisa muito do conhecimento. A gente precisa aprender a fazer a leitura dentro de cada um de nós. Cada um pensa uma coisa, cada uma vive alguma coisa, cada uma tem a sua história. Talvez a sua história seja muito difícil, até mesmo as coisas que você viveu. E tem gente até que muitas vezes tem coisas assim que estão tão armazenadas, tão empilhadas, tão escondidas, tão jogada dentro de alguns compartimentos interiores que tá lá, sabe, desequilibrando o seu emocional, a tua intra-relação, e você precisa aprender a ativar essa inteligência intra-relacional dentro de você, porque ela é a inteligência que é capaz de trazer toda a tua alta performance, você em um equilíbrio, você em desenvolvimento, você aumentando as tuas capacidades, as tuas potencialidades, as tuas habilidades. Essa é a inteligência que, todo mundo devia assim. E nós, mulheres, um segredinho para você. Não conta para ninguém, mas essa é a inteligência que você precisa ativar. Ai, mas como que eu ativo isso, né? Às vezes você pode perguntar assim, a pastora fala algumas coisas, ali já fala. E como que é isso? Daqui a pouco a gente vai ensinar você a ativar essas inteligências, porque nós estamos muito ativos buscando. Gente, hoje eu passei o dia inteiro estudando. Eu nem respondi
ali o grupo ali que nós temos no web para poder falar com as mulheres, porque a gente lança uma pergunta no começo da semana, 2 perguntinhas, e daí eu espero que todo mundo converse, fale dos sentimentos, né? E essa semana é a falta de afetividade faz brotar raiz de amargura. É claro, gente, que nós estamos assim falando desses sentimentos dentro de nós, né? O que é a falta? Ou o que é uma falha, né, de um sistema relacional e que de uma certa forma você tá ali e tem alguma coisa que está prejudicando você. Então, hoje nós vamos falar muita coisa boa, a gente vai trabalhar muito e eu escolhi aí uma música que ela vem falar com a gente dessa forma da gente nunca parar de lutar, né? Nunca pare de lutar. O importante é que você sempre esteja, sabe, em um ponto em que você enxergue você olhe para você e você resista. Mas a gente também precisa falar sobre isso com você. Então, hoje eu quero falar com os valentes, ó. Você, mulher, você que tem aí uma força, você que de uma certa forma, ó, a bênção tua vai chegar. E quem sabe ela já tá batendo aí na sua porta, né? Escuta esse louvor, essa música. A questão da raiz de amargura é isso. Alguém vem tentar ferir pessoas. O que acontece nesse campo, sabe? Nessa opressão em que praticamente vai fazer com que você pare, que você olhe para trás, que você desista, que você não se esforce, que você acabe parando. Ó, você tá indo no caminho e aí de repente você para. Vem para tentar paralisar a sua fé. Cansado, cansaço, desânimo. Tem uma mistura de desgaste com um contra-ataque do mal. É interessante, porque a gente vai falar sobre isso, a dor de uma perda, ou a dor da traição. Mulheres, quantas mulheres, ó, quebra de aliança, a raiz da ingratidão, tudo isso são faltas. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus para a sua vida. Ouça. Será que você está conseguindo ouvir? Em tempos de guerra, você não pode parar de lutar. Em tempos de guerra, você precisa entender qual é a guerra que você está vivendo. E se essa guerra é interior, se essa guerra está dentro de você, se essa guerra está muito opressa, você está desestabilizada, você está descompensando tudo dentro de você, está irritada, teu espírito está irritadiço, você está com amargura de alma, você está percebendo que tem uma tristeza que está querendo te envolver. Você de manhã, quando você acorda, os momentos pelo movimento da manhã sempre é assim. Para você sair da cama, o que acontece com você, o que você está sentindo, o que você está pensando. As coisas não estão sendo positivas dentro da sua mente, a tua mente psicológica. Que luta que você está vivendo. Mulher, é com você que eu quero falar. É com você. Se você não está nesse estado, quem sabe você conhece alguém. E nós aqui no programa do Equilíbrio Rosa, a gente levantadoras. Então, as mulheres que são presentes de Deus na vida de outras mulheres. E essa mentalidade em que a gente passa a olhar e observar, a gente passa a perceber que as pessoas que chegam para perto de você não são as pessoas más. O mundo está dessa forma, as pessoas estão dessa forma. E a gente fala de amor e afasta as pessoas. Não, perceba. Você pode ser um presente de Deus na vida de uma outra mulher.
Essa outra mulher pode estar sofrendo coisas que você não sofreu, mas você pode ser esta mulher para ter uma palavra que possa ser lançada para confortá-la. Ou uma mulher que pode trabalhar com restauração na vida de outras mulheres. Você pode ser uma impulsionadora. Sabe o que é uma impulsionadora? É aquela mulher que motiva a outra mulher, sabe? Que diz, ela quer fazer tal coisa, sabe? Ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer vender, ela quer ficar dentro de casa. O que ela quer, você é aquela que vai. Se ela tem sonhos, você acredita nos sonhos dela. Você diz para ela, vai. Não é aquela mulher que diz assim, nada a ver, Deus não está nesse negócio, isso aí não tem Deus, sabe? Não, vamos mudar essa mentalidade. Impulsiona mulheres. Perceba quantas mulheres já passaram na sua vida, sabe? Até mesmo aquelas que, quem sabe, bateu na sua porta e ela levou um pedaço de bolo para você, levou um presente para você, levou uma flor para você. Quem foi essa mulher nesse momento? Vamos levantar as restauradoras, vamos levantar as libertadoras, as impulsionadoras, mulheres que ajudam outras mulheres a serem transformadas dentro delas. Já pensou? Você e alguém virar e falar assim, mas olha, essa pessoa na minha vida tem me ajudado e tem sido assim tão bom, porque olha, eu tinha perdido a confiança, gente. Muitas, sabe o que elas dizem? E eu espero que você não esteja assim. Eu não conto das minhas coisas, eu não falo das minhas coisas. Não é pra você sair falando para as pessoas mesmo. Não, mas observe, você tem uma mentora na tua vida. Você com a tua pastora, qual a relação que você tem? Com alguém, sabe, que você possa dizer a essa pessoa, ela é aquela que me impulsiona, é aquela que vai, que ora comigo, que vê que eu não tô legal e que, sabe, não zomba de mim, não me critica, não traz ações tóxicas para minha vida. Você consegue saber quem são as pessoas que estão em sua volta e que são tóxicas e que se relacionam com você? Aí você vai dizer assim, puxa, mas então eu tenho que mandar ela embora? Ou então ela não está te fazendo mal, ela simplesmente está precisando de ajuda. Então ela pode estar querendo interferir, mas não porque ela sabe, porque muitas pessoas não sabem o que estão fazendo, não sabem nem o que acontece dentro delas, não sabem nem o que se passa nas emoções delas, não sabem nem o que é emoção, não sabe nem. Daí o que a gente faz? A gente, essa pessoa tá muito tóxica, então sai fora e deixa eu. Não, você precisa ter um equilíbrio, capaz de ter uma mentalidade tão abundante que você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, escuta aqui, deixa de ser assim, vem aqui que eu quero te ajudar. Vamos transformar esse estado tóxico, que as pessoas não aguentam ficar perto de você, que as pessoas não se relacionam com você, que as pessoas não estão próximas de você. Vamos mudar isso, vamos transformar isso. Vamos ver a beleza, vamos ver, sabe, esse estado de equilíbrio dentro de você. E ao invés de você fazer assim, sai fora, você acolhe e diz, eu sou um presente de Deus para a tua vida e eu estou aqui para te ajudar. É verdade. Nós, mulheres, podemos ser desta forma. Nós podemos, com a nossa doçura, com a nossa sensibilidade feminina e muito mais além, a gente pode fazer muita coisa muito boa e realmente viver esse amor, essa coisa gostosa que é o amor de Deus, né? Porque muita gente fala do amor de Deus, mas não vive, não vive. E aí acaba, sabe, eu vou cuidar da minha vida. A gente cuida da vida e hoje eu vou falar sobre isso. A mulher que tem raiz de amargura, ela é negligente. Então fica ligadinho, mas agora eu quero ver aqui quem tá comigo. Aline, oi Aline Alessandra, tudo bem? Sofia, já deixa eu mandar beijinho pra Sofia, gente, porque senão depois eu fico até com remorso, sabe? Meu Deus, porque a Sofia fica lá escutando, assistindo a gente, junto com a Aline. Eu acho que o Idemar também deve estar lá, né?
Idemar também um beijinho. A Lília. Oi, Lília, como é que tá? Lília, tá chovendo aí, Lília? Aqui tá chovendo. Cleide, tudo bem? Cleide linda. Olha aí, gente, a Aline. A Aline já chamou a Milka, Silvia Moreno, Rodrigues. Ó, a Dayana Rodrigues, Dayana. Chamou a Kátia. Olha aí, gente, quanta gente boa, gente que a gente não conhece. Mulheres que com certeza vão aprender muito nesse programa. Olha que coisa mais maravilhosa. A avó Joana, Kizzy linda. Todo mundo já aí, ó, tá entrando. Oi, Carlinha. Chegou para aprender comigo, amor. Que maravilha. Eu fico feliz por isso. A Aline, já chamou também a Karina. A Bruninha linda, Lucas. Tudo bem, gente? Olha aí quanta gente boa. Vai chamando, vai compartilhando. Vai compartilhando. Olha a Juliana. Olha, já a Kizzy chamou a Regiane, Vanessa. Olha aí quanta gente. Andressa. Oi, Andressa, tudo bem? A Luciana. Natália, um beijo pro Léo. Léozinho, querido. Beijo para você, saudade de você. Letícia, um beijo para você, minha menina. E a nossa amada Alice. Puxa, né? Nasceu Alice e a gente não pôde ainda aproveitar, Alice. A gente ainda não conseguiu aproveitar essa criança linda e esse presente de Deus aí na vida de todos nós, né? Natália, oi aí a Natália. Olha aí a Luciana. Olá, pastora Marli, que maravilha, que bom que você está aqui comigo, muito bom, uma mulher muito usada de Deus na minha vida. Oh meu Deus, eu lembro das revelações, das profecias, que maravilha, pastora, gratidão porque você está aí. Natália, olha aí, ó, várias pessoas aqui, tem homem também. Ô Diego, tudo bem com você? Homens que eu não conheço, mas com certeza estão aprendendo com a gente aqui. Regiane, Cristiane, Natália de novo. Olha aí, ó, tá vendo? Falei que a Idemaria tá do lado da Aline. Olá, Idemara, a Cíntia da Silva, Cíntia S. Silva. Olha aí que maravilha. Oi, Babi, tudo bem? A Cláudia Sarotti. Oi, Claudinha, tudo bom? Maria Silva. Oi, aqui, vamos lá, gente. Geucelete. Que maravilha, gente, que maravilha. Renata, Odone, tudo bem? A Rita Landau, olha essa Rita. Oi, Rita, tudo bem? Eu lembro de você, Rita, Regina. Muitas mulheres. Oi, Jorge, tudo bom? Tem os homens, a Marilda. Gente, olha que coisa mais linda. Aqui está dizendo aqui, cheio de coraçãozinho. Tô com muita saudade, pastora. Que bom, né, gente? É verdade, né? A gente tá com muita saudade, né? Ai, eu acredito que a gente já volta, né, gente? Eu tenho comigo, ó, semana que vem a gente já tá voltando. Vamos dar um jeito de voltar, pelo menos aí presencial, com algumas pessoas, vamos ver como é que vai ser isso, né? Sibeli, Alisa, tudo bem? Como vai você? Ai, que bom, gente, maravilha! Quantas mulheres lindas, lindas, mulheres lindas, extraordinárias, cheirosas, potentosas, maravilhosas. Isso é muito bom. E a gente tá aqui com esse programa do Equilíbrio Rosa pra gente aprender muita coisa. Então, o que nós vamos falar essa semana? A falta de afetividade faz brotar raiz de amargura. Lógico, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho para quinta-feira a gente fazer o nosso fechamento. E nós estamos agora com a nossa live na terça e na quinta-feira, mulheres. Terça e quinta. Por quê? Porque a gente pensou, e daí daqui a pouco a gente já está voltando também para algumas atividades presenciais. Então, assim, para a gente não dar um corte, né? Então a gente diminuiu também, porque assim fica também bom, porque a gente tem ali as atividades do Instituto e a gente também leva a mensagem, né, do Instituto. Então, assim, acaba ficando segunda, terça, quarta, quinta. Oh, meu Deus do céu, né?
E ontem, gente que me acompanhou ali na live do Instituto, ali da pregação do Instituto, fez um desafio comigo se eu ia rugir o leão, né? Depois, no finalzinho, eu venci o desafio e rugi o leão. E aí, dei tchau pro povo, né? Muito bom, gente. Depois eu fiquei pensando, poxa, eu podia ter rugido o leão já no começo, né? Não tinha que ficar pro final, né? Mas que bom, gente, que bom. E a gente tem, então, todas essas lives. Compartilha, gente. Vem junto conosco. Nós estamos com muita coisa maravilhosa para trabalhar com cura interior, com libertação, com multilibertação. Nós estamos com projetos, gente, para depressão, projetos para mulheres codependentes que têm seus filhos adictos, etíricos. Nós estamos com projetos para trabalhar avivamento interior nas pessoas, a cura do ânimo. Nós estamos assim com várias atividades, outras que estão chegando novas para dentro do Instituto. E uma coisa maravilhosa, gente, nós vamos ter agora pelo Instituto a reunião à tarde e à noite, a pedido de muitas mulheres que de noite não conseguem estar, porque casa, marido, segunda-feira, domingo já saiu, né? Já saiu, já foi para o seu culto, já foi para a igreja, e aí quer ir para o Instituto. Então, assim, muitas mulheres pediram para mim, não tem como fazer uma reunião à tarde, né? Do Instituto Yahvé Shalom, Missão aos Povos. Aí eu orei e lembrei que lá na minha casa, quando eu comecei a minha jornada de fé, de atender pessoas, conversar com pessoas e fazer as reuniões, eram à tarde. Começava 2 horas da tarde, 2h30 e até 11, meia-noite, né? Então eu pensei comigo, puxa, depois a gente parou, né, à tarde, ficamos só nas programações da noite, então nós já estamos voltando à tarde também só para as mulheres, para a gente fazer assim uma programação bacana. Aí nós vamos convidar a pastora Marli Boy para estar conosco, levando a mensagem. Nós vamos convidar muitas mulheres, missionária Cíntia, pastora Renata, pastora Ivone, que são mulheres de Deus, mulheres assim que presença de Deus na minha história, presença de Deus na minha vida, né? Que essas mulheres, gente, elas marcam, né? E a gente precisa sempre, continuar com relacionamento com elas. Eu tenho, assim, pessoas que na minha jornada, meu Deus, eles estão nos seus ministérios, mas a gente sempre tá ligado, a gente sempre tá em relacionamento, a gente sempre tá se falando, sabe? Isso é muito bom, você manter um relacionamento com as pessoas, né? E é importantíssimo isso, porque isso também mostra um estado de equilíbrio bom, né? Relacionamentos, assim, que você realmente percebe, entende, compreende que foram pessoas que passaram pela sua vida, mas elas não foram embora da sua vida. É diferente isso, né? Pessoas que passaram por você, mas elas não foram embora. Elas não foram embora. Então, assim, aonde elas estão, como elas estão, sempre é bom. Quem tem bons relacionamentos companheirismo, é bom mantê-los, né? Isso é muito importante. Então, gente, vamos lá. Hoje, a nossa live, nós vamos falar um pouquinho, tá, desse processo de amargura. Esse processo de amargura é um caso sério. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui na palavra, porque eu sou apaixonada pela palavra de Deus e tudo, né? Tudo, gente. Não adianta, porque tudo tá aqui, né? Tudo que a gente faz é tudo cocriação, tudo Deus criou e a gente cocria, porque então a gente continua fazendo as coisas, então assim, tudo Deus criou e a gente acaba captando as informações, conhecendo, né? E a palavra de Deus, ela permanece eterna. Então, esse versículo que ele diz assim, em Hebreus, no capítulo 12, vai falar assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, segura essa palavrinha, diligente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Quer dizer,
uma raiz que perturba. Se essa raiz de amargura, ela brotar em você, vai te perturbar. E às vezes a gente não presta atenção no que a gente lê, né? Você já parou para você pensar que ela pode, uma raiz que te perturba, o que significa isso? O que é um estado de perturbação? O estado de perturbação vai desequilibrar você. Uma pessoa, um exemplo, que está constantemente te provocando, está incitando você a uma forma de ira. Ela está deixando você num sistema nervoso, um sistema um pouco mais avançado. Vamos pegar um exemplo, Ana. Essa mulher que andava junto, que estava ali constantemente a provocando, estava instigando as emoções dela a entrar em uma ação de perturbação. A própria Ana, ela vem falar para nós que a alma dela está em amargura. Mas nós vamos deixar para falar de Ana amanhã. E de uma forma que a gente olha e diz assim, a gente tem uma ideia, né? Dentro desse texto de Ana, a gente já tem uma ideia de alguém que vem e começa, sabe, a perturbar você. Eu quero que você pense aí com você agora, mulher, vamos junto comigo. O que tem te perturbado? Não tenha medo aqui dentro de você encontrar a tua realidade. Porque às vezes a gente não quer falar, né? Não estou pedindo para você falar para alguém, mas eu estou dizendo para você que a matriz, essa tua matriz de pensar, ela está aí ativa dentro de você. Então, pensa agora comigo, quem é ou o que acontece em sua volta que possa estar causando uma perturbação. Você vai falar para mim assim, fulano me perturbou, então, mas já perturbou, também já passou. Então, muitas vezes isso acontece, isso é bom. Porque ou você já passou a entender que você é afluente, então as coisas vêm, passam por você e saem. Vamos dizer que se você é uma pessoa afluente, você recebe a informação do campo externo e seja qual for, mas aquilo passa por você e você manda embora. Quer dizer, ela encostou em você, ela veio para dentro de você, ela perturbou você? Sim, mas ela não ficou perturbando você. Por quê? Porque você é uma pessoa afluente. Passou por você e foi embora. Mas tem aquelas pessoas que são influentes, quer dizer, influenciadas, né? Então elas se influenciam, tudo que acontece ou pouco que acontece, ela retém. Logicamente que o afluente também, né? Você vai olhar e vai falar assim, puxa, falta de afeto. A falta de afeto, ela pode ser uma área de sentimento, falta de afetividade, sentimentos de amor, e a gente vai falar sobre isso, mas também ela pode ser, sabe, alguém que está ali, ó, afetando você. Né? Então, é algo que está afetando você. E essa pessoa que é afluente, ela pode, sim, que em algum momento o que aconteceu afetou. Não permaneceu, mas afetou. Quer dizer, machucou, feriu. Tá ali aquela raizinha, tá? Ela tá ali. Então, são pessoas que a gente vai olhar e vai dizer assim, será que são mais fáceis de viver? As pessoas mais afluentes são as pessoas mais fáceis de viver, de conviver? Não é questão de ser mais fácil de viver ou conviver. É porque se você saber como lidar com as tuas emoções, você ser capaz de saber lidar com tudo que acontece com você saber lidar, conhecer das tuas emoções, você vai entender esse campo que aflui e o campo que influencia dentro de você. Então você pode ser essa mulher muito sensível, em que as pessoas olham para você e dizem assim, né, é um cristalzinho, né? Tocou, quebrou. Ou, é fraca. Muitas pessoas relacionam a sensibilidade com fraqueza. Estão extremamente enganadas.
Porque a sensibilidade, ela tem várias atribuições. E uma das atribuições espirituais da sensibilidade é você, sensível ao Espírito de Deus, você corre o risco, mas é muito melhor, mais profunda a relação que você tem com a espiritualidade. Quer dizer que a sensibilidade é fator predominante na espiritualidade. Isso significa que os sensíveis não são fracos. Os sensíveis podem sim ser muito espirituais, não mais, porque às vezes você olha e diz assim, puxa, mas então é porque a sensibilidade ela canaliza muito mais rápido as ações por percepção. Então você está em uma forma de transmutar, porque a fé é uma transmutação e leva você a algo que você praticamente não toca, não pega, né? Deus, ele é assim, então você não toca, você não pega. E o que acontece? A vida espiritual é assim. Então é muito relativo a você olhar dentro de você e você pensar assim, puxa, então a minha sensibilidade, ela pode me levar a ter uma espiritualidade muito boa? Pode, se você souber aproveitar a tua sensibilidade. Agora, lógico, nós mulheres temos, né, a nossa, sim, fragilidade, nós temos a nossa parte, a nossa área mais da feminilidade. Então, a gente tem um sentido a mais, a gente percebe com muito mais atenção as coisas, a gente praticamente, assim, retém a mulher, ela retém as coisas. Não adianta falar aqui de temperamento, mas o temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento... Todos nós, seres humanos, todos, nós temos sim essa sensibilidade. Agora, tem determinado temperamento que é zero de sensibilidade. Então, tem uma característica, mas não é acentuada, né? Então, você também acaba percebendo nos temperamentos quem, como, onde, que essa pessoa praticamente assim, parece que você fala e a pessoa é totalmente insensível, né? Então, aí você já tem uma noção. A gente vai falar também de temperamento, de personalidade, de caráter, esse tripé humano, mas isso, né, um pouco mais pra frente. Agora, o que é essa sensibilidade? Gente, é interessante porque nós, mulheres, precisamos muito desse estado de entendimento do equilíbrio para que a gente não deixe que as forças venham descompensar e assim, você perder aquele aspecto, a beleza interior. Um exemplo, a tua forma de ser sensível, até mesmo no falar, até mesmo no se comportar, na tua brandura, na tua forma de dar atenção a você e ao outro. Isso significa que se você não for sensível com você em primeira hora, o que vai acontecer com você? A vida, ela traz muita guerra pra gente, né? Ela traz, gente, ó. E aí, em tempos de maior batalha, o que acontece? A gente parece que vira, sabe, assim, aquela guerreira que as pessoas olham pra você e desconhecem, né? Porque você vira um leão, você vai pra cima, você sobe, você... E muitas pessoas, gente, vivem constantemente, muitas mulheres vivem constantemente lutas, e não são poucas, são muitas lutas, descompensam muito, a opressão é muito grande, debilita, enfraquece. E o que acontece? Aí você olha e diz assim, nossa, aquela mulher virou um trator, virou uma guerreira, aquela mulher, meu Deus, olha o que aconteceu com ela, ela mudou a roupa dela, mudou o jeitão dela, mudou a forma dela. Tem aquela mulher, né, que você olha nela e você percebe, né, que ela é mais delicada, né, é um comportamento, ou então ela é mais selvagem, né? São estilos também adotados, são características, mas também tem muito a ver com a vida. Tem muito a ver, né, com a vida. Então, assim, é uma coisa que o sofrimento traz luta e as lutas
levantam muitas guerras interiores e a mulher acaba mudando muito da sua personalidade, muito do seu gosto, do seu jeito, da sua... E perdem, muitas mulheres chegam até a perder um pouco da feminilidade. Não perdem totalmente, mas perdem um pouco. Deixam de se arrumar, deixam de se gostar, deixam de se valorizar, passam a ser, sabe? E não é assim. A gente precisa ser essa mulher que guerreia, mulher que carrega aí uma coroa de princesa na cabeça, uma mulher que carrega espada na mão. Você pode ter o teu estilo, mas você precisa entender dessa tua mulher dentro de você, a tua essência. Como que é a tua essência? Se ela é muito sensível, aí então precisa dar uma equilibrada nessa sensibilidade também? Às vezes sim. Isso aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo? Que eu cheguei a um estado de amargura, eu cheguei a um estado assim de olhar e falar assim, não, eu estou ficando como uma pessoa ruim dentro, né? Então, a minha pessoa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. E é assim, é interessante porque a gente acaba passando e daí tem o propósito porque você passa, né? Então, assim, lógico, na época eu não sabia, né, que teria um propósito. Mas eu nasci e com uma certa idade, 17, 18 anos já, eu já tinha dores no estômago. E eu não sabia por quê, porque era tudo cidade pequena, calmo, tudo tranquilinho. Daí descobri que eu tinha úlcera nervosa, gastrite, hérnia de hiato, com 17 para 18 anos. Para mim foi um susto. Eu fiquei assim, ué, mas por quê, né? Com 17, 18 anos, e eu era muito e extremamente assim, uma menina e depois uma adolescente, daí uma jovem que era muito linha de frente. Então, tudo a Lígia estava lá e a Lígia se escondia, puxava a Lígia para frente. Então, assim, eu assumia muitas responsabilidades, né? Com colégio, com turma, com igreja, com tudo, né? Bom, aí o que aconteceu comigo? Mas eu sempre muito ativa, muito ativa. Mas eu tinha dentro de mim uma forma assim que era triste. Sabe aquela coisa assim de você ser uma coisa para todo mundo e você para você? E eu sempre voltava para minha casa e eu tinha um lugar que eu ficava. Eu ficava numa janela. E aquela janela era uma janela que do lado de fora tinha uma árvore imensa, grande, um quintal enorme e uma árvore imensa, grande. Eu ficava olhando para aquela árvore. E eu ficava horas olhando na janela, pela janela, aquela árvore. Eu via o céu, eu via o vento naquelas folhas, mas eu não admirava aquela árvore, mas eu ficava olhando para aquela árvore. Olha que interessante, né? E acontecia algumas coisas, assim, questão a família, eu corria. Eu não encarava aquilo, eu corria. E eu sempre entendi, assim, que algumas coisas dentro de mim era muito, assim, tristes dentro, porque eu ficava muito inerte dentro de mim as coisas, muito passiva dentro de mim nas coisas. Eu não reagia, eu não gritava, eu não brigava, eu não provocava, eu era sempre a mesma pessoa e sempre contornando tudo, pacificando tudo. Eu não conhecia o meu temperamento, eu não conhecia da minha mulher, né? Então eu era uma jovem ainda. Então depois eu casei. Aí casei, eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe. Então assim, eu tinha um relacionamento extremamente assim de apego à minha mãe, tudo era minha mãe. A gente era muito amiga. E o que aconteceu? Eu vim embora para Curitiba. E nesse desligar, a minha mãe já sofria de depressão e acabou que a minha mãe ficou pior e eu casei e coloquei dentro de mim que eu ia ter os meus filhos muito nova e também eu queria voltar a estudar, porque quando eu casei, daí não pude mais estudar e eu tinha esse sonho dentro de mim. Então, eu decidi
vou ter os meus filhos e depois eu volto a estudar. Só que quando eu vim embora para Curitiba, não foi legal. Então eu já tinha aquilo dentro de mim, que não sabia o que era, eu não tinha como lidar com aquilo, porque eu não sabia o que era aquilo. Bom, depois, aí de casada, já com filho, eu fui percebendo que eu tinha tudo, mas eu tinha uma tristeza muito forte, muito grande dentro de mim. E essa tristeza não saía de dentro de mim. Então o que eu fazia? Eu compensava com os filhos, eu compensava com as coisas. Então eu passei a ser uma mulher que comia demais. Então eu engordei muito, muita saudade da minha mãe. Então eu chorava, eu queria voltar embora. Eu não gostava de nada que estava por perto, porque eu queria voltar embora. E aí eu tive alguns problemas e comecei a ter sérios problemas em relacionamento dentro da minha casa com meu esposo. E aquilo foi só me amargurando. Foi me amargurando, mas eu não sabia. Por isso, mulher, que às vezes você está vivendo coisas que você não sabe o que é. Não tem um diagnóstico. Você pode ir no médico, você pode ir, às vezes, sabe, num profissional. Ele não vai falar para você assim, isso daqui é amargura. Não vai. Não, ele vai falar, isso aqui é depressão. Isso daqui é qualquer outra coisa, né? Estresse. O teu estresse está violento, né? Mas não vai dizer para você, isso daqui você está vivendo um quadro de amargura. Porque a amargura, ela é um fator espiritual. Porque tem a forma de você entender que da mágoa você fica amargurada. A mágoa não tratada, o próximo passo é você ter as raízes, né, dessa amargura por causa do estado da mágoa, porque alguém faltou com você, como a palavra diz, na falta da diligência, brota-se raiz de amargura. Então, assim, naquela época eu não sabia, eu nem tinha noção disso. Então eu adoeci querendo amor, eu adoeci pedindo, comendo migalha que caía da mesa, correndo atrás de relacionamento e pedindo, implorando, me ame por favor, e dê atenção, e pega, e vamos, e vem, sabe, olha pra mim, cuida de mim. Então assim, eu queria minha mãe, no fundo, eu queria aquela que me protegia, né, porque quem estava do meu lado não dava isso. Então eu tinha essa falta. E as coisas todas que aconteciam, aí ao invés de eu falar, eu ficava muda. Por quê? Porque eu tenho um temperamento, e olha, mulher, você que tem um temperamento que você não consegue pôr pra fora, então eu emudecia. Eu ficava quieta. Eu não tinha reação com as coisas. E aí eu fui ficando, até que chegou um ponto de eu desmaiar. De eu desmaiar uma vez, desmaiar a segunda vez. Já na terceira vez eu estava com uma dor violenta e eu tinha dentro de mim dores que eu não sabia de onde era, o que acontecia. Eu olhava em minha volta, meus filhos eram maravilhosos, eu tinha tudo e dentro de mim tinha algumas coisas que não estavam boas, eu não tinha alegria, não tinha felicidade, eu não tinha prazer, eu não tinha contentamento, eu tinha fugas por falta de relacionamento, de amor. Eu queria. Então eu dava para as pessoas. Então eu era aquela pessoa que fazia tudo pelos outros, para suprir alguma coisa dentro de mim que eu não conseguia suprir. E eu era extremamente religiosa. Então assim, eu fazia de tudo para Deus, para que eu não conhecia o Espírito Santo, eu não conhecia Jesus. Então eu praticava uma religião que eu não tinha conexão, não tinha contato, eu não tinha e achava que tinha. Então eu comecei assim a sofrer e perceber que eu estava em sofrimento, até que nesses desmaios eu procurei o médico e eu já estava desenvolvendo epilepsia. Foi isso que o psiquiatra falou para mim. Quando pegou meu exame, virou para mim e falou assim, escuta, você está desenvolvendo epilepsia? Esses desmaios, tua língua ficou para fora? Conta para mim como que foi. E eu lembro que a minha sobrinha tinha falado para mim, tia, você
desmaiou, a sua língua ficou meio esquisita, tia. O que tá acontecendo com você? Você meio que entortou. Eu falei, o quê? Ela falou, tia. Então, assim, real. Então, eu tinha na minha região, na minha face esquerda, na minha face direita, na minha face frontal, eu tinha uma microveia que estava dilacerada. Esse foi o meu exame de ressonância magnética. E o que aconteceu comigo? Eu levei um susto, por quê? Porque a médica vira pra mim e diz pra mim, lógico que eu tô encurtando aqui, né? Mas ela vira pra mim e diz pra mim que você tá desenvolvendo, tá desencadeando isso. O que tá acontecendo com você? Você é uma mulher depressiva, ó, o teu olhar, ó o teu jeito. E eu, eu tinha minha mãe que era depressiva. E eu não queria aquilo pra minha vida, lógico que não. Minha mãe sofreu muito. Então eu não sou depressiva. Não, você tá em necessidade. E aí ela começou a me puxar, né, fazer uma anamnese, fazer um diagnóstico ali. E para poder dar a medicação e tal, e o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer e tal. Eu voltei para casa em grito, em choro, e pensando comigo, não, eu não posso estar desenvolvendo isso, porque na minha família ninguém tem, nem passando perto. O que está acontecendo comigo? E eu comecei a perceber que eu estava realmente doente. E ela explicou para mim, ela falou claramente no meu diagnóstico assim, estresse em alta voltagem. E aquilo estava desenvolvendo, tá, um estresse crônico e eu estava já desenvolvendo também a depressão. Então, quer dizer, eu já tinha na genética a depressão, agora com o campo externo, tudo aquilo que estava acontecendo comigo estava me deprimindo muito e eu estava em avanço de reações psicológicas e neurológicas também. Então, eu estava desencadeando patologia. E se você perguntasse para mim assim, como? Mas o que aconteceu? Aí eu comecei a buscar Deus de uma forma assim, o que eu faço? Deus foi tão misericordioso comigo que eu tinha acabado de mudar num prédio e que metade do prédio eram mulheres que se movimentavam pela palavra, faziam muita festa, muita alegria, se divertiam. E eu não tinha isso comigo, né? Não tinha. Então eu tinha os filhos, né? Tinha uma vida boa, mas eu tinha os filhos, né? E eu comecei então a participar. E ela me convidou para um aniversário. Eu fui no aniversário com muita dor. A minha filha já tinha nascido, estava com 2 meses. Eu já estava começando um tratamento, negando que eu estava em depressão. Aí aconteceu, eu não tinha conhecimento nenhum de nada, gente. Mas aí aconteceu que o Espírito de Deus naquele aniversário me visitou. E aconteceu algo assim inexplicável. Das 4 até as 7h30, 8 horas da noite. Ali o Espírito de Deus tocou na minha vida e aquelas mulheres que estavam no primeiro momento comigo ali, a minha mãe na fé, hoje falecida, a nossa amada Isabel, mas elas olharam para mim e disseram, o Espírito Santo, ele veio para a tua vida. E eu, eu não sabia, não entendia, já tinha ouvido falar do Espírito Santo, né, gente? Mas o que está acontecendo comigo? Eu fiquei paralisada e aconteceram coisas, quer dizer, num aniversário, tá? Que você acaba de conhecer a pessoa praticamente, que você está ali nova naquele prédio, de repente você começa a gritar, e eu gritava, e eu queria parar de gritar, mas eu não conseguia parar de gritar. Eu gritava tanto, e aquele povo começou tudo, sabe, a sair. E o que está acontecendo com ela? Algumas mulheres assim que eu nunca tinha visto na minha vida, outras ali do prédio, e começaram, meu Deus, o que está acontecendo? Então, dentro de mim era um misto de, o que está acontecendo comigo? Porque eu nunca tinha visto isso. Então, por que eu estou gritando? Eu não consigo parar de gritar. Meu Deus, eu estava consciente. E eu estava paralisada, eu não conseguia levantar daquele lugar, eu não conseguia me mexer. Aquelas mulheres cantando, o Espírito de Deus está aqui, e outras glorificando, e eu, o que está acontecendo? E eu gritava. Eu consigo entender bem, né, o grito de José, né, porque eu acho que eu gritei assim que o prédio inteiro, a região, a vizinhança ouviu. Porque o grito de José foi esse, né? Quando ele vê os irmãos dele na fila, né? Ele grita que o Egito escuta.
Então, assim, o choro, né, dele, ele botou tudo aquilo pra fora. E naquele momento, alguma coisa aconteceu assim comigo. Passou um filme na minha cabeça e eu saí daquele estado, quer dizer, eu acabei com rolo de papel higiênico, caixas de lenço de papel. Eu, com vergonha, elas até largaram eu naquele sofá depois de um tempo, né? Deixa ela aí, deixa ela daqui a pouco, porque eu já tinha parado de gritar, mas eu tava chorando ainda. E aí eu comecei, sabe, eu fechei o meu olho assim e falei, o que tá acontecendo? E eu escutei uma voz que falou para mim assim, sou eu que estou visitando você. E a partir de hoje eu mudo a tua história. Nunca mais esqueci disso. Mas se você me perguntar, eu não sabia que era o Espírito Santo, né? Então, aí eu fui embora. 7h30 eu fui carregada pro meu apartamento. E quando daí lá eu cheguei, não foi boa a recepção, mas meia-noite eu estava sentada no meu sofá e essa minha mãe na fé, ela né, passou a ser minha mãe na fé, né? Ela bateu na porta da minha casa e disse assim para mim assim, eu estava orando e o Espírito de Deus falou para mim que você estaria acordada. E você acordada, o Espírito de Deus falou para mim, pegue a sua Bíblia e dê de presente para ela, leve lá para ela, porque ela está acordada e converse com ela. Eu estava sentada no sofá chorando, com a minha filha no colo, querendo uma explicação de tudo aquilo, mas uma sensação de amor dentro de mim, uma coisa gostosa dentro de mim, que era um misto, sabe, assim, de lembranças, mas era um misto, assim, de sabor bom, de coisa gostosa, de coisa boa. E eu fiquei ali, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Não tem para quem falar, eu quero falar com alguém. Pensei de ligar para minha irmã, mas, sabe, eu fiquei com a minha filha. E meus filhos dormiram e eu fiquei com a minha filhinha no colo, olhando para ela e pensando, o que está acontecendo comigo, né? Pensei comigo, acho que eu fui curada. Então eu tinha um relacionamento com Deus, né? Então eu ali comecei a rezar e daí ela bateu na porta. E quando ela bate na porta, ela me entrega uma Bíblia cor-de-rosa. E ela disse para mim assim, com a capa cor-de-rosa, ela disse assim para mim assim, eu estava orando e o Espírito de Deus mandou eu vir aqui te dar esse presente. E eu peguei e chamei ela para dentro de casa. Falei assim, não, peraí, vem aqui. Não, eu só vim aqui porque ele falou para mim que você estaria acordado. E eu falei, não, mas eu preciso de uma explicação. Aí ela me explicou. Nós ficamos até 3 horas da madrugada e aquela mulher nunca mais deixou de cuidar de mim. Aquela mulher foi uma dora na minha vida, foi um presente de Deus poderoso. Ela ia na minha casa de manhã, de tarde e de noite. E ela, quando ela não entrava, ela deixava um pedaço de bolo, ou um pedaço de pão, ou um presentinho, ou alguma coisinha sempre, mas com muito afeto, com muito carinho. Ela vinha e orava pela minha vida. E eu comecei a entender que ela estava me dando amor. Eu comecei a entender que ela estava fazendo uma figura da minha mãe. Eu comecei a entender que ela estava trazendo Jesus para dentro de mim. Eu comecei a entender que ela estava trazendo o Espírito de Deus dentro de mim. E tudo aquilo que eu não tinha, ela começou a trazer essa identificação para dentro de mim. E ela pegou na minha mão e disse, você vai ser curada. Ela falou bem assim para mim, você não vai ser uma mulher epilética. Você não vai ter convulsões. Você vai ser uma mulher usada de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. E Deus tomava ela e Deus falava comigo através da vida dela. E ela orava comigo. E se eu falasse para ela, oi, ela já estava lá embaixo. Então assim, ela cuidou de mim. Por isso que eu digo para você, a importância de alguém, sabe, na sua vida. A importância, sabe? Lógico que ali estava fácil, né? A gente estava morando no mesmo prédio. Mas foi o afeto que ela me deu. Foi o carinho, o amor que eu recebi daquela mulher. Uma serva de Deus. A gente passou muita coisa, que a gente ria muito depois. Mas aquela mulher foi um presente, foi uma dor, foi um presente de Deus na minha vida. Se hoje eu caminho com essa fé, foi porque ela deixou um legado. Ela deixou um legado e esse legado foi uma mulher que até o último momento, Deus levou, aspirou ela, mas ela estava cantando o hino da harpa ao Senhor. Até o último momento, ela acreditou que ela ia ser curada. Até o último momento. E ela deixou esse legado de fé para mim.
deixou para todos nós. E eu passei então a entender que eu precisava de uma cura interior. E aí eu comecei a buscar. E na minha jornada, na minha caminhada, 2 anos depois eu abri a minha casa a serviço do Senhor e ali começou um processo de cura na minha vida e eu fui curada daquele problema que eu estava na cabeça, não tinha mais dores nenhuma, não tinha mais tristeza, eu não tinha... Só que ainda eu sabia que eu precisava de algo. Até que veio um profeta na minha vida e ele falou para mim que Deus ia virar a minha árvore e eu ia conhecer das minhas raízes, eu ia ser curada e esse seria o meu ministério. Passaria o tempo, então assim, muita coisa. E aí, quando começamos então a praticar a cura interior mesmo, e foi um processo também na minha existência. Virou a árvore e Deus me curou. Começou um processo na minha existência, relacionado com todas as outras pessoas da minha família, que foi daí a árvore genealógica que Deus virou mesmo, né? Não só a minha, como para mostrar muitas coisas dos meus pais, essa doença da minha mãe e muitas outras coisas que se seguiram depois. Então, eu fui curada numa ministração, eu lembro claramente que essa amargura, ela saiu da minha vida. E eu comecei a ter visões sobre isso, até eu ver, amanhã eu vou falar sobre essa visão, eu vi o veneno da amargura. Eu vi isso espiritualmente, através da vida da minha mãe, através da minha mãe cultivar. E às vezes você não percebe, a pessoa amargurada, ela não percebe que ela está cultivando uma raiz doente dentro dela. É como Deus que pegou o Adão e Eva e fez lá o jardim e ele falou, tudo que ele fez antes, ele falou, precisa de alguém para cultivar esse jardim. Era tudo lindo, maravilhoso, belo. Mas a raiz de amargura não é não. Ela é terrível e ela vem para trazer o dissabor na sua vida. É quando você olha e você olha para dentro de você, você tem faltas dentro de você. E aí você vai começar a entender que todas as coisas que estão em sua volta podem ser muito boas, mas você não está tendo olhos para elas. Você não está vendo mais nada. A pessoa amargurada, ela está cultivando sem saber, sem ter noção, ela está cultivando uma raiz doentia dentro dela. A pessoa, ela passa a ser uma pessoa negligente com ela mesma, porque a falta da diligência o antônimo é a negligência. Então a pessoa fica negligente com ela e a negligência te leva à mediocridade. Você passa a viver manipulada. Você passa a viver com um estado zumbificado. Sabe, você vai, você vem, mas dentro de você, você tá triste demais. Não tem emoções que possam, sabe, aliviar você. Por quê? Aí a amargura, ela leva você a um estado de irritabilidade. Então você passa a ser irritada com as coisas. E antes de você ser irritada com as pessoas, com as coisas, você acaba sendo irritada com você mesmo sem que você perceba que você deixou de cuidar de você, você deixou de dar afeto para você, você deixou de ser carinhosa com você, você deixou de olhar para você, você deixou de prestar atenção em você, você deixou de ver quem você era, você deixou de se autovalorizar, você deixou de se enxergar, você deixou que a ótica cegueira invadisse você e você ficou ali debaixo de um processo manipulatório. Porque a amargura é isso. E aí você perde a tua autoestima e a amargura, porque ela vem, ela é oriunda da mágoa, aí você passa a evitar muitas pessoas, porque você entra num estado de ira e não é bom. Você está afetada, está machucada, você está ferida, você está... Não é uma angústia tão somente, não é uma agonia como um fluxo.
mas você está constantemente dentro de você. E a tendência é você acabar sofrendo até chegar a essa e a depressão te levar a um estado patológico. E aí por quê? Porque você não se conhece, porque você não se entende, porque você não sabe qual é o propósito que existe dentro de você, porque você não sabe qual é o propósito que Deus tem com você. Você simplesmente está vivendo por viver. Os dias estão passando, você está contando as horas e sem sabor. Você está com gosto amargo de fel dentro da tua alma. E o gosto amargo de fel, porque a amargura significa gosto amargo de fel. E esse gosto amargo, ele vai proliferar. Por isso que a palavra, ela vai dizer para nós que brotando, ela vai te perturbar e por meio dela muitos são contaminados. Aí você vai falar assim, mas por que as pessoas são contaminadas se o veneno está dentro de mim? É porque você tem um comportamento. E a pessoa amargurada, ela tem um comportamento que ela já não consegue mais controlar a sua vida e o seu estado emocional. Uma porque ela já entrou em desequilíbrio interior. E outra porque ela já está salientando, quer dizer, ela está soltando até mesmo pelos poros o cheiro da amargura. E uma pessoa amargurada dentro de um ambiente, ela vai amargurar, ela vai contaminar muitas outras pessoas. Por quê? Porque ela é insatisfeita, infeliz, doente, magoada, amargurada. Então, o que vai acontecer naquele ambiente? Aquele ambiente vai ficar facinho para encher de coisas ruins, pessoas e que vêm, que também já estão assim. O que você está atraindo? Ao invés de você atrair coisas boas, você está atraindo coisas ruins. Vida financeira para, a vida de relacionamento para, a vida amorosa para, a vida de produtividade para tudo. E aí, qual é a forma de processar a informação? É você enxergar que você precisa ser curada. Hoje eu recebi aqui no meu WhatsApp algumas mulheres que vieram falar comigo sobre a amargura, porque a gente lançou ali no grupo, e as que vieram falar comigo no meu particular, que me chamaram no meu particular, eu ainda não respondi, vou responder daqui a pouco, mas todas, nas perguntas que eu fiz, disseram, eu estou assim, o que eu faço? Eu estou dentro da igreja, não perco um culto, vou em todos os lugares onde falam para mim que tem a voz de Deus, ou fico em casa, só ouço louvores, só pregações, mas eu não consigo sair desse quadro, desse estado. E aí você olha e diz assim, o que está acontecendo? Lógico que você precisa desse toque do Espírito de Deus dentro de você, mas eu me lembro comigo que eu fui buscar, além de eu receber a minha mãe na fé, que me trouxe afeto, eu fui também buscar. Eu fui mudar isso dentro de mim. Quando eu entendi que isso era uma amargura e que eu olhei na linha transgeracional e eu comecei na espiritualidade, entender que aquilo era um campo de batalha interior muito forte, por causa da linha genética, a linha transgeracional, então eu comecei a buscar essa cura, buscar essa intimidade, essa imersão, buscar ser ministrada dessa forma. Então eu passei por muitas ministrações. Eu cheguei a falar para pessoas, me ajuda, porque
eu já estou bem melhor, mas eu preciso de ajuda, porque ainda tem um sentimento dentro de mim que precisa ser mudado. E eu comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam do meu lado e que antes eu não prestava, eu não conseguia prestar, por mais que eu tivesse ali alguma coisa, mas eu não conseguia prestar atenção. E eu comecei a prestar atenção. E aí o Espírito de Deus mudou a minha história, começou a falar comigo das minhas transformações. E começou a falar comigo do meu estado de equilíbrio. E eu tive pessoas que me ajudaram. E em nenhum momento eu disse assim, ah não, não preciso de ajuda. Não, eu estava já pregando, eu já estava trabalhando no rádio, eu já estava com um projeto para mulheres. Eu já tinha. Mas eu estava doente. Eu estava em cima do altar, mas eu estava doente. Naquela época eu já estava precisando de ajuda. Quando começou o meu processo, eu comecei a caminhar nessa fé e conhecer o Espírito Santo de Deus, conhecer Jesus. Então o meu processo começou, mas as minhas verdadeiras curas levaram algum tempo, porque eu precisei adquirir conhecimento. Então eu lembro claramente dos processos mais de cura das minhas áreas afetadas, foi através do conhecimento e através de gente que veio, me amou e pôde dizer para mim assim, eu vou te ajudar. E pessoas em potencial que ministraram a minha vida. Ministraram a minha vida. Porque eu acreditei. E hoje eu posso falar sobre isso, trabalhar o instituto, porque eu fui a primeira a passar por todo o processo. E a gente hoje pode falar e fazer, nossa, é muita coisa, mas entender que ninguém pode viver amargurado. Você não pode, mulher, ter uma raiz de amargura, porque na falta da diligência e o seu significado da diligência em ética humana, para você entender que ela, além de ser espiritual, ela também faz parte também de ética humana. E aí você vai entender, para você até mesmo assim mapear, diagnosticar o que acontece com você dentro de você. E aí você olhar para essa mulher linda que existe e poder dizer, eu quero cortar essa raiz. Ela não vai me amarrar, não vai me condicionar, não vai ficar dentro de mim, nessa minha árvore que eu sou produtiva e vou produzir. Você precisa entender isso dentro de você, a tua produção, a tua produtividade, porque você, mulher, nasceu para ser uma mulher para produzir, reproduzir, produzir, reproduzir, multiplicar. Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco. Olha aí, Adriana, pastora, como eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida? Puxa, Arlinda, tudo bem? Pastora Marcela, Maria, segura aí, Rúbia, a Enedina linda. A Enedina, gente, foi uma pessoa que fez parte da minha história. A Enedina foi um presente, uma dora, um presente de Deus na minha vida. A Enedina ainda trabalha. Hoje a Enedina trabalha na casa dela. A gente começou juntas. Quando eu mudei do prédio, fui para minha casa com as reuniões. A Enedina foi uma intercessora na minha vida. E a Enedina ministrava. Ela foi uma pessoa assim que me ajudou demais, porque ela ministrava a minha vida em cura interior. Lógico que você tem que ter pessoas com qualidade com isso. Não é qualquer coisa, não é qualquer um que possa fazer. Não é assim. Cura interior, libertação interior, não é de qualquer jeito, não é por qualquer pessoa. Mas uma coisa que aconteceu comigo, que hoje eu estou escrevendo um livro que fala sobre isso, é o amor que eu recebi. Porque no lugar, a dor que se transforma em amor é por quê? Porque onde tem mágoa, gente, tem lacuna. E essa lacuna, ela precisa ser conhecida dentro de você, porque você está
ó, qualquer coisa está vindo e está afetando você e está indo para essa lacuna. Então você está, de uma certa forma, enraizando na lacuna. E isso não é bom. Precisa que você abra isso e entenda. Não é uma coisa que você vai lá e fala, ora por mim. Não é assim. É muito engano das pessoas achar que a cura interior é isso. Ah, então eu não tô legal, vou lá e vou pedir para orar por mim e já vai passar. Não. Você pode receber uma oração maravilhosa, Deus usar pessoas para você, mas o processo de cura interior é muito mais profundo, é muito mais existencial. Ele precisa alcançar as tuas raízes. E não é por uma ministração, é por um conhecimento. Porque você precisa do conhecimento de quem você é, como você é, o que acontece com você, aonde que você está parada dentro de você. Você precisa conhecer e aceitar a tua história, o que te aconteceu. Você precisa aceitar os acontecimentos, tá? E aí você precisa soltar as raízes. Então não é assim, eu vou pedir para qualquer um orar por mim. Não, 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 não. Às vezes o processo de cura interior leva meses. E o Espírito de Deus, ele vai processando nesse tempo o que dentro de você está tão escondido de você mesma. Então, amanhã a gente vai falar dessa diligência e você com certeza vai amar. E eu, Enedina linda, maravilhosa, beijo pra você, minha Dora. Renata Freitas, essa aqui também foi essa aqui foi uma Dora também na minha vida. Essa também foi uma pessoa, uma profeta especial na minha história. Olha lá, ó. Vamos ver quem tá mais aqui. Mulheres, que bom que você tá aqui. Eu tenho certeza que hoje você... Cleia, tudo bem? Cleia, hoje eu vi você lá no monte e você tava com a capa da Mulher Maravilha, só que era laranja. Força, energia, poder de Deus, fogo. Achei maravilhoso, Cleia. Que maravilha. Tava de sandália no monte, né? E com a capa laranja. Olha aí, ó, com manto laranja. Olha que maravilha, amo vocês, amo, gente, eu fico aqui feliz de ver vocês aqui comigo, mulheres lindas, cheirosas, mulheres potentosas, maravilhosas, o tempo já passou e a gente tá aqui. Uma coisa importante você entender, não tem que ficar sofrendo, você não tem que carregar sofrimento por quem não te ama, ou porque não te olha, ou porque não te dá relacionamento, amor. Tem muitas, gente, faz 20 anos, 27 que eu tô nessa caminhada. 20 que a gente atende pessoas com histórias muito difíceis. 10 anos que eu estudo mais os fatores de neuropsicologia, comportamento. Então a gente tem uma bagagem muito grande, não só espiritual como científica também. E eu estou aqui porque é uma missão na minha vida. Poder olhar e falar assim, você ama Jesus, mas você precisa olhar para o teu físico, para o teu organismo emocional. Ele vai te curar. Foi ele que me curou. Foi Jesus que me curou. Mas eu precisei buscar ajuda. É igual aquela mulher do fluxo de sangue, que tá lá, sabe? E ela tá rejeitada da sociedade porque ela era tida como maldita, amaldiçoada. Ninguém aceitava aquela mulher. Aquela mulher não tinha marido, não tinha ninguém que a amasse, porque ninguém ficava perto dela. Não tinha homem para gostar dela. Aquela mulher tinha gasto tudo o que existia de dinheiro na vida dela. Ela tinha gastado com médicos, com remédios, e nada curava aquela mulher. E ela, de repente, ela escuta falar que o mestre estava passando ali, naquela cidade. E ela pega os trapos dela. Aquela mulher, ela não olhou se alguém ia falar dela, se ela ia ficar com vergonha. Não, ela pensou nela.
Ela pensou no sofrimento dela, porque todo o sofrimento não era só o fato da hemorragia, não. Envolvia a relação física, a relação psicológica, a relação social, a relação financeira, envolvia a espiritualidade dela, porque ela acreditava que ela ia ser curada. Então ela precisou romper. Ela rompeu com ela em todas essas dimensões e ela pegou, saiu e ela foi se enfiando no meio da multidão. Os discípulos disseram: ei, para, olha aí, tira essa mulher daí, olha o tipo dela, com certeza ela estava ensanguentada, ela estava segurando os trapos dela. Com certeza no chão tinha sangue, fazia 12 anos que aquela mulher estava hemorrágica. Agora, fale aqui para mim, ela correu atrás de Jesus, ela buscou Jesus. Se você não tiver um esforço, mas eu vou na igreja, mas se você não conhecer você, o que acontece com você, para você entender o que você está fazendo na igreja, tá? Porque, gente, às vezes as pessoas vão para a igreja por um fator social, elas estão até em apostasia, estão insensíveis no espírito, e ó, tá assim, ó, de gente lotando igreja, campanha atrás de campanha, e eu vou dizer para você, não vai resolver não, porque você precisa entender o que acontece com você. As coisas não podem ser passageiras, as coisas, elas têm um tempo sim, mas você precisa entender o que acontece com você para que você corra atrás daquilo que é os céus. Os céus alinham a terra. Jesus, ele quer que você seja curada pela tua fé. E a tua fé não é para você ficar sentada dentro da tua casa, só, sabe, construindo pensamento negativo. Relacionado a quem? A você e as pessoas. Não. Ei, acorde dentro de você. Vire os teus olhos, começa a olhar para dentro de você e vai atrás de Jesus. Vai. Se for dentro da minha casa nesse tempo, mas então se desperta. E fale para ele. Porque se você não falar para ele, eu estou vivendo isso, mais aquilo. Teve dias assim que eu falei assim, mas eu não entendo o que está acontecendo comigo. E o Espírito de Deus dizia para mim, preste atenção em você, Lígia. Porque eu estava tão ligada nas pessoas. E aí eu comecei a pensar, é verdade. É verdade. E aí, até um psicólogo que eu fui, quando eu fui nesse psicólogo por várias vezes, depois essa psicóloga virou para mim e falou assim, não tem mais como atender você. E daí eu falei, não, mas eu quero. Ela disse assim, não, porque um príncipe beijou a tua boca e você acordou para a vida. Eu comecei a chorar e falar assim, será que ela sabe, né, que quem beijou minha boca foi Jesus? E aí eu fiquei pensando comigo, falei, mas ela não falei nada de vida com Deus, nada para ela, estava contando das minhas coisas. E ela olhou para mim e falou assim, você não precisa, você já está curada. Eu não sei o que aconteceu, quem, como. Aí ela virou e falou, bem assim para mim, você acordou. Então, mulher, acorda para a vida. Acorda dentro de você. Presta atenção em você. Pega a diligência, que é a inteligência das suas emoções. Ela vem do céu. Amanhã eu vou explicar sobre isso. Põe, sabe, essa mulher sensível para canalizar a espiritualidade. Vem com a tua feminilidade. Veja a cor da tua alma. Emane, suba, viva além das tuas possibilidades. Eu tenho falado isso direto. E eu digo para você, mulher, você precisa entender isso dentro de você. E com certeza nós estamos aqui nesse programa. Tem sido assim maravilhoso. Pessoas têm mandado mensagem aqui para mim dizendo, nossa, eu pensei que fosse mais uma live de pregação. Não é uma live de pregação. A gente vai estar falando muita coisa muito real para você. Real. Que acontece dentro de você. E agora uma coisa séria, e é importante, você pode falar para Jesus o que acontece com você. Você pode. Então não tenha vergonha.
Ah, mas eu não sei o que falar. Eu oro as mesmas coisas. Pare de ficar buscando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas. Porque senão você influencia as mesmas coisas dentro de você. E aí a tua matriz fica influenciada por forças que você está nas mesmas coisas, está bitolada. Muda um pouco. Renova os teus pensamentos, os teus sentimentos. Busque entender quem é você dentro de você e passe a viver com as coisas boas. Porque se você não está conseguindo, você precisa ser curado. Ai, é muito bom falar sobre isso, é muito bom a gente viver isso, sabe? De poder ajudar e poder falar assim, ei, valorize você e valorize as pessoas que passam pela sua vida, pela sua história. Mulher, valorize aí a sua pastora. Valorize o seu líder, a sua líder. Valorize, sabe, as pessoas que vêm e estendem a mão para você. Perceba, preste atenção. Venha para a cura. Sabia que a amargura, a mulher amargurada, ela não aceita no primeiro momento, no segundo momento, ela não aceita toque, ela não aceita carinho, afeto, ela rejeita. Porque ela não sabe que ela está rejeitando a ela mesma. Por isso a negligência. A negligência feminina é terrível. Mas você pode mudar isso com certeza. Aprendendo aqui junto com a gente, buscando entender isso dentro de você. Fale, acesse o nosso site ali, no nosso site, Instituto Yahvé Shalom. Vai no nosso Facebook, veja lá no YouTube, Instituto Yahvé Shalom. Tem muita coisa muito boa para você. Aperte o sininho lá, nos acompanhe, vem junto conosco e nós vamos viver muita coisa muito boa. Criar essa mentalidade abundante. Tem gente depressiva do teu lado? Tem gente amargurada? Tem gente que está, exalando amargura? Você precisa conhecer e poder ajudar. Porque Jesus era amor e Ele quer que a gente ame pessoas. Então faça isso. Se preocupa com você e aí você vai entender o processo e aí você vai ajudar as pessoas com muito mais amor, atenção, zelo e cuidado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça florescer o brilho dele, a capacidade dele dentro de você e que você veja as suas capacidades, a sua potencialidade, as suas habilidades. É um tempo em que, outro dia eu recebi uma mensagem que dizia para mim assim, é tempo das competências e habilidades. É verdade. É tempo de você, mulher, viver as suas competências e as suas habilidades. Eu quero deixar aqui para você, um presente maravilhoso, lindo para você. Se tem cultivado alguma coisa, eu cultivo orquídeas. E você está cultivando o quê? Para que eu pudesse ver o meu externo, algo externo, eu precisei ver primeiro o meu interno, o meu interior. Eu quero deixar isso para você. Essa amargura precisa sair da sua história, da sua vida. Deus abençoe a sua vida, mulher. Deus seja com você e que você possa subir para essa mentalidade abundante. Linka, entra no nosso grupo no web e com certeza ali você vai ter mais conversas conosco que vão te dar muita direção. Essa pessoa que me perguntou como que ela faz para conhecer o propósito de Deus na vida dela, é importante que você entenda os processos da tua intra-relação. É importante que você consiga entender, e isso é um processo também de aprendizagem, em que você olhe para os céus e você
comece a buscar dentro de você o que mais atrai você, o que você anda fazendo e que muitas vezes muitas pessoas fazem demais e não fazem cumprir o propósito. Quer dizer, propósito é a tua missão, é um objetivo que você tem. Então, quando a gente busca entender um exemplo, né? O propósito de Deus com a nossa vida, você precisa prestar atenção em você para uma linha de tempo você entender o que Deus chamou você para fazer, porque está dentro das tuas aptidões, está dentro das tuas habilidades, está dentro da tua criatividade. Então, dos teus talentos, está dentro de você o propósito. Ele é a tua resposta. Então, se você conhecer um pouquinho mais de você, vai ficar fácil de você entender qual é a tua missão espiritual na Terra. E aí você entenderá como que você pode servir, seja no profissional, seja no espiritual para o teu profissional, com pessoas. Porque propósito sempre está relacionado com pessoas. A base da Bíblia, do amor de Deus conosco, são pessoas. Então, viva o teu propósito. Comece a prestar atenção aí dentro de você. E não é difícil você entender isso. Basta que você se atente com você. E muitas mulheres não se atentam com elas mesmas. Vive, sabe, para o campo externo. É bom você viver para o campo externo depois que você aprende a viver o teu campo interno. Aí você vai viver com essa mentalidade abundante, olhando tudo e vendo todas as coisas com outros olhos. Deus abençoe a sua vida, mulher. Até quinta-feira. Compartilhe essa live com pessoas que você ama. Vamos buscar entender se você tem essa raiz de amargura dentro de você. Se você quiser deixar aqui, uma pergunta, faça a pergunta. Olha aqui, mas foi um prazer ministrar para ti. Também aprendi com você. Ai, Nedina, a gente foi recíproca, né? Amo você, meu amor, amo você. A gente perdeu aí o nosso querido, né, semana passada, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe, sumiu aqui. Ai, que bom. Ó, tem gente falando aqui que eu sou uma dora na vida dela. Ai, que bom, que bom. Que bom, a gente aqui vai aprender muito. E a gente vai ser muito aí, ó, mulheres, vocês vão ser muito usadas. Maria Silva, olá, minha amada. Olha aí, Adriana Santos, Aline, beijinho pra você. Dete, beijo. Ivone, beijo. Muito bom, gente. Até quinta-feira. Vem ali no nosso grupo, vamos juntas e vamos ativar o sininho ali no YouTube. Acesse lá o nosso canal do Instituto Yahvé Shalom e com certeza nós vamos nessa jornada de aprendizagem e relacionamento e vamos aprender demais. Um beijo no teu coração. Amo você, mulher. Vamos junto.